Eu sou Anne Cabral e sou professora de Direito Tributário da Faculdade Nova Roma. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre isonomia tributária, que na verdade é um sobreprincípio. E por isso, no mesmo vídeo, eu falo também sobre capacidade contributiva, vedação ao confisco e uniformidade geográfica. Vamos lá. O princípio da isonomia, na verdade, ele é um princípio constitucional geral. Ele não é um princípio somente da área tributária, né? Então, o princípio da isonomia, ele está definido, quando eu digo expressamente, no artigo 5º da Constituição Federal, naquele texto que todos nós sabemos, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Beleza, a gente já aprendeu isso nas aulas de direito constitucional, né? Sendo que, né, esse princípio da isonomia, ele tem uma repercussão tributária grande. Porque eu preciso tratar os contribuintes que estão em situações iguais de maneira igual. Aí eu volto para aquela nossa ideia que a gente aprendeu em direito constitucional, que significa, na verdade, então, o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade, quando eu digo naquele aspecto material, né? A igualdade material que a gente aprende lá em direito constitucional. É eu tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então, na repercussão tributária, isso também vai existir dentro do ambiente do sistema tributário nacional. Então, gente, vejam. O artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, ele vai dizer o seguinte, né? Que não é possível, no âmbito do sistema tributário nacional, falando com as minhas palavras, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. E quando eu trago esse princípio geral da igualdade e da isonomia, que é um sobreprincípio, né, do Estado de Direito, não é só do sistema tributário nacional, em que pese essa formulação de sobreprincípio é uma formulação do professor Paulo de Barros de Carvalho. Mas vamos lá. Então, o princípio da isonomia tributária, ele na verdade impõe que o coração da possibilidade do Estado tributar, da exação tributária, seja o fato gerador. Como assim? Vamos lá. Veja, na verdade, eu não estou falando de fato gerador, estou falando de hipótese de incidência, porque é a definição abstrata do fato gerador na lei, tá? Mas, para ficar fácil do nosso entendimento, a gente vai chamar tudo de fato gerador, sabendo que meus alunos sabem a diferença entre hipótese de incidência e fato gerador. Então, vejam só. Quem é o contribuinte? O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. Com isso, eu garanto que o Estado não exerça o poder de tributar de maneira diferente entre pessoas que estão na mesma situação. Qual é a situação? Praticar o fato gerador. Então, imagine, hipoteticamente, tá? Que minha aluna Leia tenha R$5.000 de renda mensal. Então, minha aluna Leia pratica o fato gerador do imposto de renda. Por outro lado, meu aluno Ivan também pratica o fato gerador do imposto de renda na mesma quadra de R$5.000 de renda mensal. Ok, até aí tudo bem. Pelo princípio da isonomia tributária, a União tem que tributar os dois em relação ao imposto de renda. Beleza. Esse princípio é para proteger o contribuinte. É para impedir que, na verdade, né, a União pudesse, hipoteticamente, que a União pudesse dizer o seguinte: olha, né, Leia, ela anda do mesmo lado que eu politicamente. Então, Leia não vai ser tributada, enquanto Ivan, que tem uma posição política diferente da minha, será tributado. Ora, ou então,
né, que se diferenciasse, por exemplo, por profissão. Leia, na verdade, Leia, que é advogada, paga o imposto de renda, já que ela oferece renda de R$5.000. Agora, Ivan, que é servidor público, e servidores públicos são distintos, apesar de ganhar R$5.000 do mesmo jeito, e aí eles não pagariam. Então, na verdade, né, quando a gente concentra, praticou o fato gerador é contribuinte, a gente está abstraindo a identificação específica de quem vai ser o contribuinte, tá? Então, por isso que, na verdade, não só o princípio da isonomia tributária, mas todos os princípios, eles são para proteger o contribuinte do arbítrio do Estado. E guardem isso. Quando eu falo proteger o contribuinte do arbítrio do Estado, eu posso me lembrar daquela ideia de cidadania, de direito constitucional, de direito fundamental de primeira dimensão. Né? A definição clássica de direito fundamental é proteger o cidadão do arbítrio do próprio Estado. Então, os princípios tributários fica mais fácil de visualizar na isonomia tributária, mas todos os princípios tributários, eles na verdade são para proteger o contribuinte do arbítrio do Estado. Eu gosto de dizer o seguinte, os princípios tributários, eu sempre digo isso na minha aula, mas veja, eles são um campo de força magnética. Não na leitura da física, né? Porque até onde eu sei, salvo engano, eu não sou da área da física, né? O campo de força magnética é aquele negócio que tem no ímã. Então, ele atrai. Seria um campo de força magnética reverso, como aqueles dos desenhos animados, né? Então, é um campo de força magnética que protege o contribuinte de abusos do Estado. Eu sempre gosto de dizer, olha, sabe aquele desenho animado da minha época, Caverna do Dragão? Eu adorava Caverna do Dragão. Tinha uma personagem no Caverna do Dragão que era Sheila. Eu vou colocar a Sheila aqui na tela. Estão vendo Sheila? Pronto, já viram Sheila, né? Então vamos voltar lá. Sheila, ela usa um manto, um capuz, sei lá como é que chama aquilo, que é um manto de força magnética que protege ela de várias coisas que possam causá-la dificuldade, principalmente do Vingador. Então, quando ela bota aquele manto, ela tá protegida do Vingador. É exatamente isso que faz o princípio da isonomia tributária. Todos os princípios, eles vão compor o manto da Sheila. Mas o princípio da isonomia tributária, ele é esse contorno, tá? Que vai proteger o contribuinte de tratar os cidadãos, ou não só os cidadãos, porque quando eu falo contribuinte, eu tô falando pessoa física e pessoa jurídica. Então, de tratar aquele contribuinte que tá na mesma situação do outro de maneira desigual. Por isso que o princípio da isonomia tributária também é chamado de proibição dos privilégios odiosos. Então, veja, a próxima ideia lógica que a gente precisa perseguir é que eu tenho dois lados da moeda. Um lado é a isonomia tributária e o outro lado é o que eu vou chamar de cláusula ou postulado, né? Da capacidade contributiva. A isonomia tributária, ela está definida no artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Já a capacidade contributiva, eu vou trabalhar uma interpretação a partir do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. E eu vou mostrar aqui para vocês no slide. Então, vejam, o que me interessa aqui falar agora, na verdade, é da capacidade contributiva. Vejam, gente, o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, né? Ele, na verdade, ele tem um destinatário,
Quem é o destinatário dessa norma? É o legislador ordinário. É aquele que vai instituir, por lei ordinária ou lei complementar, os tributos que estão definidos na regra de competência tributária que está estabelecida na Constituição. Então, esse legislador que vai instituir ou majorar os impostos, porque a capacidade contributiva ela é aplicada aos impostos e não a todos os tributos, beleza? Então, por quê? Porque o artigo 145, parágrafo 1º, é expresso em relação a impostos, certo? Então, vamos entender. Nós vamos modular aqueles impostos que eles são classificados como impostos pessoais, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de acordo com a capacidade contributiva, a capacidade econômica contributiva do contribuinte, tá? Veja, se eu estou na chave da isonomia, eu vou tratar iguais como iguais e desiguais como desiguais. A gente já sabe isso lá desde o direito constitucional. Então, bora lá. Na verdade, então, essa capacidade contributiva que é uma capacidade legal. Como é que eu vou dizer isso aqui? Legal. Eu já falei que o destinatário é o legislador. E a capacidade é legal. Como assim? Veja. No exemplo que eu dei anteriormente, Leia e Ivan oferem R$5.000 por mês de renda. Os dois, então, estão praticando o fato gerador do imposto de renda. Ok? Se os dois praticam o fato gerador, eles estão em mesma condição legal. Em que pese, veja, do ponto de vista da concretização dessa capacidade contributiva legal, Ivan teria mais capacidade contributiva do que Leia, porque, hipoteticamente, imagine que Leia ganhe R$5.000 e ela tenha 5 filhos. É lógico que na vida econômica dela, para ela pagar um imposto de renda incidente sobre uma base de cálculo de R$5.000 mensal, né, tendo 5 filhos, isso vai espremer ela muito mais, porque vai espremer Ivan, já que Ivan é solteiro, hipoteticamente falando também, tá? Então, essa capacidade contributiva, ela é verificada na hipótese legal. Então, na verdade, eu não estou falando de fato gerador, eu estou falando de hipótese de incidência, tá? Porque a definição abstrata do fato gerador na lei. Então, ela é definida nesse aspecto de que a lei não pode diferenciar pessoas que estejam com a mesma capacidade contributiva. Aí você vai dizer, mas que injusto, não é? Pois é injusto mesmo. Porque Leia tem 5 filhos, né? E ela de fato não está na mesma situação de Ivan. Mas essa injustiça, ela não é do aspecto do direito do DVC. Ela é do aspecto da vida real. Entendem? Então, o que conta pra gente é essa justiça do aspecto do DVC.